Olá meus caros, aqui é o Corvo. O 7º episódio, Left Behind, marca mais uma vez uma aproximação maior do roteirista Neil Druckmann, que também, como se sabe, foi o roteirista, criador do conceito do texto original do game e também aquele que o dirigiu. Nesses momentos onde o Neil faz uma aproximação maior da obra televisiva, são momentos onde eu sinto, pessoalmente, que eu não tenho muito a dizer, porque aquilo que ele escreve e aquilo que é retratado em tela, e aqui foi retratado belíssimamente pela Lisa Johnson fazendo sua participação na série, o trabalho dela foi muito bom enquanto direção. Esses momentos onde o Neil está mais próximo, eles falam por si só, não é necessário dizer muita coisa. São momentos autoexplicativos e de conteúdo emocional muito forte. O interessante é que, por conhecer as minúcias daquilo que ele mesmo ajudou a criar, essa história maravilhosa, muito envolvente e emotiva que é The Last of Us, é interessante como essa aproximação sensível que ele tem com o conceito, de certo modo o novo formato permite que ele trabalhe algumas coisas com mais atenção e de maneira mais profunda. Se eu fosse fazer um comparativo entre o episódio Left Behind e o conteúdo adicional, a DLC feita para o game, que foi o caso. The Last of Us foi originalmente um game publicado para o PlayStation 3 e pouco tempo depois uma DLC foi endereçada aos gamers, que no caso foi Left Behind. Se eu fizesse esse comparativo entre grau de profundidade e emoção, Left Behind DLC é uma DLC não muito tradicional, porque é uma DLC que realmente acrescenta conteúdo. Na maior parte das vezes, dentro da indústria dos games, as empresas publicam conteúdo adicional apenas querendo ganhar um dinheirinho a mais, fazer um caixa a mais. Mas isso não necessariamente implica a qualidade, um aprofundamento nos conceitos apresentados no game original. Left Behind foi o contrário disso. É um tipo de DLC, como nós também já vimos em outros games, não é uma exclusividade de The Last of Us, mas são conteúdos adicionais, expansões que aprofundam mais ainda a nossa experiência. E no caso aqui, é muito importante para percebermos também e organizarmos muito bem. É um esclarecimento muito tátil de como Ellie organiza-se mentalmente. Porque ela se comporta do modo como se comporta, sente as coisas que ela sentiu, suas ansiedades, medos, expectativas, esclarece um pouco todo esse movimento emocional dela com o Joel durante a jornada. Left Behind é biográfico, é uma representação de experiências muito marcantes, traumatizantes também de certo modo, profundas, que apresentou esplendores, amor e também terrores, perda, luto, solidão. Isso esclarece muito, disseca muito a personagem. E a DLC, originalmente, ela foi capaz de fazer esse movimento. Então, jogá-la foi muito importante e, inclusive, impacta ainda mais a experiência que nós temos com o jogo regular. Nas remasterizações, remakes de The Last of Us, Left Behind já estava lá, incluso. Mas no caso, quando a DLC foi lançada originalmente, foi o impacto. E o impacto no sentido de que Neil Druckmann não se esconde, ele não deixa de transmitir a mensagem que ele quer transmitir. Ele é um sujeito muito fiel com seus princípios, com a mensagem do seu jogo, com a sua obra. E pela primeira vez na história da franquia, ele agregou conteúdo, ele nos trouxe muito mais informação, dados relevantes, pertinentes relativos a Ellie, mas ao mesmo tempo ele fez isso de maneira muito aberta, muito transparente e natural, como deve ser, natural, sem nenhuma amarra. Ele não se contém, ele explora a afetividade, a sexualidade de Ellie
e expõe claramente, gostem os gamers ou não, né? E no caso aqui, é claro, estou falando dos homofóbicos. Foi o primeiro movimento ético, concreto, sem medo do Neil Druckmann na série, na franquia, na história da franquia, e foi o primeiro movimento divisivo, né? A partir daquele momento, alguns se chocaram e deixaram a franquia, porque eles não esperavam, depois de tudo que eles viram, fantasiaram, sonharam com a Ellie, né, expectativas criadas, eles não esperavam que a orientação sexual de Ellie fosse, né, homoafetiva. Eles não esperavam isso. E é interessante como o episódio ele deixa isso muito mais claro, inclusive deixa isso claro desde o princípio, uma coisa que o Druckmann não deixou muito na DLC. Na verdade, eu volto aqui ao ponto onde reforço que o grau de representação da série de TV é maior, mais profundo, mais trabalhado do que o game, porque as atuações, né, e principalmente aquilo que nós vemos graficamente, é algo mais vivo, é mais humano. Embora The Last of Us seja talvez o jogo mais humano de todos os tempos até aqui, até esse marco aqui, talvez apenas Silent Hill 2 se aproxime tanto, né, o Final Fantasy VII, games assim. Ainda assim, o fator humano, a atuação, o envolvimento das pessoas, né, pessoas reais sentindo o texto, isso traz muito mais calor para a obra. E isso também permite o autor a identificar pessoas com capacidade de sentir, né, se envolver com aquele trabalho, se envolver com o texto, e fazendo realmente de corpo e alma. É o que a Bella Ramsey tem feito, aquilo que o Pedro Pascal tem feito, né? Então é muito mais sensível, é muito mais tocante, é muito mais marcante e também muito mais natural, mais fluido, né? A Ellie olhando para o reflexo do vidro da loja, né? Aquela loja de lingerie, mexendo no cabelinho, os olhares para a Riley no carrossel. Há uma inversão novamente aqui no episódio, se compararmos com o jogo, no sentido de que Ellie é mais ativa dentro dessa relação amorosa. E sim, é uma relação amorosa. A descoberta não foi feita naquele momento, né? Uma aceitação, um passo a mais, né? Um passo adicional foi feito em relação ao amor que ela sentiu uma pela outra, né? Era mais do que amizade. Já era mais do que amizade colorida, inclusive, né? Mas faltava aquele passo, aquele primeiro passo para consolidar realmente esse vínculo que tragicamente, né, isso também é de partir o coração, seria completamente desfeito, separado ali, poucos minutos depois, né, graças ao que o infectado acaba fazendo, né, mordendo a Riley e também ela. Mas enfim, a questão da passividade e atividade, Ellie aqui é mais ativa e Riley é a figura mais passiva. Isso na DLC, em Left Behind Game, é o contrário. Riley é mais ativa, Ellie mais passiva. Mas isso não muda muito a dinâmica, né? E é aquilo que é revelado, aquilo que é conteúdo realmente na obra, né? A temática permanece a mesma, as mensagens permanecem as mesmas. O interessante é que na experiência com o game, isso foi adicional. Neil Druckmann se dirigiu ao público, nos brindou com essa DLC e ele meio que provoca também, né? É um movimento de provocação. No fim, ele deixa a mensagem, né? Deu a pergunta, o questionamento. Vocês jogaram The Last of Us, se apaixonaram por Ellie, ficaram completamente envolvidos com ela. Mas por quê? Baseado em quê? Quais são os sentimentos, né? O vínculo, de fato, qual é o rosto desse vínculo? Qual é a aparência dele? Eles traduzem em quê? Por que vocês se afeiçoaram a Ellie? Ellie é muito mais daquilo que vocês fantasiaram, daquilo que vocês sonharam, imaginaram no que ela, em relação ao que ela seria. Ela é muito mais do que aquilo que vocês imaginaram. Ellie é essa menina aqui, com essa história aqui, né? Essa experiência com uma outra garota chamada Riley, e que foi uma experiência que originou muitos outros ecos futuros. Vocês estão vendo
esta é Ellie. Ellie é gay. E aí, vocês ainda a amam? E eu acho esse movimento muito importante da parte do Neil Druckmann quando ele publicou, de fato, né, Left Behind. Ele, no caso, a Sony, né? Ele e a Sony, já que a Sony é detentora dos direitos e a Naughty Dog, o estúdio, trabalha para a multinacional. Foi muito importante, né? Porque há uma separação entre o joio e o trigo, né? Porque no mesmo instante, no mesmo momento, os homofóbicos saem. Eles se afastam da franquia. É o primeiro de dois movimentos realmente divisivos do Neil Druckmann. Este aqui, quando ele lança Left Behind, e há mais um momento relativo ao segundo game, o Parte 2, que também é divisivo, também gera raiva, ódio, né? E um ódio normalmente de característica intolerante. No caso de Ellie, homofóbica. E no caso do segundo game, o evento, o momento que eu não posso falar, é mais por afeição a um personagem, mas também aquilo que ele representa, né? Enfim. São momentos de coragem do Neil Druckmann. E que não necessariamente precisariam ser vistos, né, considerados assim. Devia ser uma coisa muito mais natural do que realmente é. Deveria ser natural, tão natural como a forma como ele retrata, ele aborda seus personagens. Não há uma diferença, não há nada chocante aqui. Não deveria ser chocante, mas é chocante para os homofóbicos. Homofóbicos que fazem muito barulho, né? Como bem se sabe, fazem muito barulho nas redes. Não à toa, o terceiro episódio, o episódio relativo ao Bill, e esse aqui ganharam notas menores. Não é por acaso, nada disso é por acaso, mas olhando concretamente para a obra em si, né, o conteúdo, não são conteúdos que estão aquém de todo o resto que foi apresentado na série. A origem do desgosto, né, do descontentamento é uma só. É de ordem preconceituosa. Simples assim. Para mim, quando eu joguei Left Behind, quando eu tive minha primeira experiência com o jogo, com a DLC, depois que eu terminei, depois da cena do beijo, né, do momento trágico onde Ellie sobrevive, nós sabemos porquê, né, porque ela é imune, e Riley morre. Nós não vemos a Riley morrer no game, tá? Inclusive, a série também manteve esse princípio. Nós não vemos ela morrer. Mas, enfim, fica claramente subentendido que ela morreu. Depois de toda a experiência, né, dessa experiência amorosa entre as duas, a minha percepção de Ellie não mudou. Não mudou em absolutamente nada. Na verdade, ela apenas se intensificou. O carinho, a afeição que eu tenho pela personagem, né, apenas se intensificou no que diz respeito ao lado humano da personagem. Em relação à personalidade dela, a maneira como ela se relaciona com outras pessoas que são próximas, queridas para ela. A minha relação, a minha percepção da personagem Ellie, ela literalmente ela não mudou. Ela apenas se intensificou. Apenas foi reforçada. Foram reforçados os traços que me fazem gostar de Ellie enquanto personagem. Mas para muitas pessoas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu no caso foi aquilo que aconteceu no terceiro episódio, né, quando a série é atacada por homofóbicos, e aqui de novo isso é reforçado. Na experiência do game é interessante reforçar isso, grifar isso. É uma surpresa tardia, quando tudo já tinha terminado, a DLC vem e bam! Olha aí, a pessoa que vocês tanto amam, a menina que vocês tanto amam, ela é gay. E aí vem o questionamento, vem o soco, né, o tapa na cara. Agora só porque ela é gay, vocês não gostam dela mais? Vocês não amam ela mais? Por quê? Por quê? Então, para uma pessoa ser digna de amor, ela não pode ser gay. Isso muda, então, tudo o que ela fez, toda aquela trajetória, tudo aquilo que ela passou. Só porque ela é gay, tudo acabou, tudo é suscetível a ser desmerecido, né? Será então que realmente o sentimento que vocês diziam ter, né,
a percepção, né, os bons adjetivos que vocês imputavam a Ellie, eles eram verdadeiros mesmo? Eles eram humanos mesmo? Eles eram sinceros? Ou a fantasia de vocês apontava para outra coisa, e não necessariamente para a personagem e aquilo que ela realmente é? É um questionamento tardio. É um soco que o Neil Druckmann deu nos gamers, muito bem dado. É um momento marcante, histórico e muito bem colocado. Mas aqui na série ele vem mais cedo, né? Essa mesma frustração dos homofóbicos, no caso, deles, vem bem mais cedo. Então isso também é uma diferença, né? Até porque durante o jogo, como também durante a série, a Ellie não dá muitas pistas sobre isso. Mas a questão é que também não existem pistas. Não existem pistas para serem dadas. Ninguém é obrigado, forçado, não há nada, né, que impute uma pessoa a se comportar de um jeito porque a orientação sexual dela é uma ou outra. A orientação sexual de alguém não determina padrões de comportamento. Padrões uniformes, né? Se a pessoa é hétero, ela vai se comportar assim. Se ela for gay, ela vai se comportar assim. Não existe isso. Isso são convenções sociais. É comportamento aprendido, né? É algo que nós acabamos por aderir, né? Modos de ser, existir, se comportar, em virtude do meio social, do grupo onde a gente vive, se relaciona. Mas não é dado, não é algo dado, não é algo que é dado pela orientação, né? E definir também que uma pessoa, para ser gay ou ser hétero, ela tem que agir daquele determinado momento, isso também é preconceito. Totalmente preconceito. É estereotipia. Total. Então, muitas pessoas, muitos gamers na época, se sentiram traídos, né? Porque o Neil Druckmann supostamente não deu pistas que a Ellie era gay, e de repente ele transformou a personagem em gay porque deu na telha dele, porque era bonitinho. Não. Não. Na verdade, ele está fazendo um favor. Um favor que ele nem era obrigado a fazer para tais pessoas. Ele as educou. Porque ele deixou de estereotipar a personagem, fazê-la se comportar só de um determinado momento, justamente para atentar para isso. Uma pessoa, independente da sua orientação, ela pode ter comportamentos diferentes, não padronizados, né? A orientação de alguém não determina os comportamentos que ela tem, ou o tipo de pessoa que ela vai ser, ou o caráter que ela possui. Foi pedagógico, foi pontual, né? Mas enfim, tentativas, né? Movimentos de desqualificar não apenas a DLC ou posteriormente a personagem, como também os episódios da série, reforço, né? Os episódios onde o Druckmann e o Mazin trabalham com a temática foram os mais atacados, os mais denegridos, embora eles tenham a mesma qualidade ou até mesmo superior em alguns pontos do que os outros episódios. E o nome disso é muito claro, é homofobia, tá? Reforço isso. Mas enfim, estruturalmente falando, não há muitas diferenças em relação à DLC, né, Left Behind Game, e o episódio em si. E eu falo estruturalmente, porque diferenças, modificações, como eu mesmo falei, né, de atividade e passividade em relação às duas personagens, houveram outras, algumas, mas nenhuma que de fato altera a estrutura da história, daquilo que quer ser apresentado e o modo como é apresentado. Não são mudanças que impactam e tiram o jogo da sua real dimensão, daquilo que foi retratado de fato no game. Houve aprofundamento, algumas mudanças em relação a papel, postura, no que diz respeito a personagens, mas nada muito drástico, né? A única coisa que o jogo apresenta e que não há de fato no episódio, momento, né? Esse momento de relacionamento das duas, né? Essa noite que as duas têm dentro do shopping, a única coisa que não esteve presente aqui foi a guerra, né? A batalha com armas de água. A Ellie, há muito tempo ela estava de olho em umas espingardas de água, né? Aquelas de pressão que salta água. A Ellie sempre foi fascinada com armas, né? Já deu para perceber, né?
O interesse dela, a curiosidade dela com armas, a necessidade de pegar uma arma, está no game, está no episódio. Aqui, por exemplo, ela pede em um momento para que a Riley empreste, deixe ela pegar, né, na arma que os Fireflies deram para ela. Mas esse fascínio que a Ellie tem com armas é coisa de longa data, né? Essa busca por proteção, né, por ter algo o que ela pode recorrer para se proteger, né, esse sentimento de estar sempre sendo, né, estar sozinha, e no caso a mercê de ser atacada por alguma coisa, né, seja ser humano mesmo ou fungo. Isso sempre fez parte da história da Ellie. Mas é interessante que Left Behind mostra que, pelo menos no game, né, que vocês não enxergam isso, vocês não têm a possibilidade de ver essa cena, delas brincando com as armas de água. Mas é um traço infantil, né, um aspecto infantil, lúdico, que as duas têm, mas que revelam também momentos que revelam como armas, né, faziam parte da realidade infantil da Ellie. Como ela já contemplava isso de algum modo. Ela não tinha armas de fogo reais para manusear. Isso ainda não era acessível para ela no atual estágio de treinamento que ela tinha lá com os Fedra, né, com os militares. Mas mesmo no lúdico, mesmo na fantasia, nas brincadeiras, as armas sempre estavam presentes. Tanto é que o brinquedo que ela queria ter, né, que ela contemplava, vislumbrava há muito tempo, eram as espingardas de água de pressão. E quando a Riley aparece, depois de muito tempo sumida, né, semanas, ela consegue as arminhas como um modo de fazer um mimo para a Ellie, né, quebrar um pouco o gelo. Aqui no episódio em si, a Ellie é muito mais receptiva do que ela é de fato no game. No game ela está muito magoada. Até porque o que a Riley fez, o afastamento dela por aquele tempo, é algo simbólico, é algo marcante para Ellie. Porque, como reforcei isso nos episódios anteriores, né, nos podcasts, ser abandonada ou se sentir abandonada, mesmo não tendo sido abandonada, apenas o fato de se sentir abandonada é algo que mexe, que toca muito a Ellie. Porque a história de vida dela é essa, de ser abandonada, ser deixada para trás, de estar sempre sozinha. E quando o Druckmann lança com a Sony Left Behind, né, a DLC, o game, a expansão, nós vemos uma Ellie muito chateada. E o game, né, como etapas, o processo que nós vemos é um processo de quebra-gelo, literalmente, né? A Riley vai tentando aos poucos quebrar o gelo que a relação entre as duas acabou adquirindo. O ressentimento, a mágoa, que não é assim tão profunda, né? A Ellie tem um coração gigantesco. Ela não tem assim tanta dificuldade de perdoar quem ela ama de fato. Mas é um processo, né? A DLC Left Behind é contada, ela é narrada, retratada como um processo de quebra-gelo, até chegar às armas, elas brincarem também, né? E depois a coisa escalonar, ficar um pouco maior, né? E os sentimentos reais das duas serem, né, que ambas sabiam, né? Ambas sentiam, mas deles serem colocados mais livremente, mais abertamente, mais claramente, sem máscara, né? O que nós vemos é esse movimento. Na série isso já é um pouco diferente. A Ellie é muito mais aberta, muito mais receptiva a Riley do que no jogo. Porque a personagem, de certo modo, a própria carência afetiva dela, a falta de referências, né, o fato da série também nos trazer elementos novos, que no caso era o elemento de segurança. Riley não era só a amiguinha dela, não era só o interesse amoroso dela. Era também a pessoa que dava a Ellie o que é hoje, né, no momento atual da série, né, no momento atual da narrativa, é aquilo que ela tem com o Joe: segurança, proteção. Ellie também se afeiçoa por Joe, né, e vê no Joe uma possibilidade de, né, afeição, de um relacionamento, né, de outra ordem, claro. Aqui não é
sexual afetivo, né? A relação dos dois se constrói mais como algo entre pai e filha, embora haja resistência de ambos em relação a isso. Mas enfim, ela vê uma possibilidade de construção de um vínculo com ele também devido à sensação, à questão da proteção. Volto naquele momento onde Joe a protege pela primeira vez contra um militar que ia matá-la depois que ele descobriu que ela estava infectada. Não é só um espanto com a cena, mas é aquela sensação de estar sendo protegida. É um retorno, né? É um retorno às sensações anteriores, agora com o Joe, mas antes isso acontecia já, né, no universo, no cotidiano da Ellie com a Riley. E quando a Riley se vai, ela perde isso também, essa proteção. Ela é abandonada, ela perde a referência, né, o objeto do desejo, do amor dela, mas também perde a proteção. Riley era aquela que a protegia contra bullies, né, bullies que existiam lá na escola militar, lá na academia dos Fedra. Né. Nós vemos o momento, né, o episódio lá com a Bethany, a briga. Então também é isso. Essa sensação de acolhimento, de necessidade de acolhimento, proteção, isso também pesa para ela. Então, de certo modo, eu também entendo essa mudança, né, de percurso, né, a inversão das personagens em relação ao que condiz com atividade e passividade também. É interessante, acaba ficando interessante também, e não é assim uma grande diferença em relação ao que nós vemos nos episódios como um todo. O que nós vemos aqui, do ponto de vista do roteiro e da direção, é trabalho de desenvolvimento, de construção de personagem. E é bastante enervante, bem enervante mesmo, né? Quando nós lemos comentários do tipo, isso aqui é filler, né? Os produtores estão deixando de continuar com a progressão da série. É uma fala muito comum, inclusive, de quem não jogou, né? Especialmente de quem não jogou, de quem não sabe, né, o quanto esse momento marcante aqui, que no game foi colocado a posteriori, é importante para contextualizar porque os personagens tiveram um certo comportamento em determinados pontos. Quem não jogou The Last of Us acha que isso aqui é filler e considera isso aqui filler, mas mesmo não jogando, honestamente, eu falo isso com muita educação e respeito, eu acho que as pessoas deviam pensar um pouquinho mais antes de dizer certas coisas. Refletir um pouco mais sobre aquilo que estão vendo, aquilo que estão observando. Porque parece-me, né, um certo empobrecimento do ponto de vista cognitivo, né, e também emocional, assistir Left Behind episódio e não perceber conexões e o modo como o episódio como um todo aprofunda tudo que já foi visto anteriormente. É uma viagem à psique de Ellie, ao passado dela, à biografia dela, e que é algo que explica muito porque a personagem é o que ela está sendo com o Joe. É muito claro, e a não percepção disso aponta para duas coisas, né? A deficiência, a capacidade das pessoas de interpretarem aquilo que estão vendo e as relações, né, correlações que podem ser feitas com outros momentos. Isso é um ponto, é o ponto cognitivo. É aí que se falha do ponto de vista da inteligência mesmo, né? De perceber que isso diz respeito àquilo, né? E o segundo ponto é a questão afetiva, emocional. O impacto emocional é muito grande, né? Aquilo que é suscitado em quem assiste do ponto de vista emocional é muito forte. É um episódio muito dramático, até porque são duas garotas ali, tendo suas primeiras experiências, né? Se abrindo para suas primeiras experiências afetivas. E aquilo que acontece com elas, a iminência da morte, né, um momento clímax, saber que vai morrer, o terror que isso suscita, misturado com aquele momento de abertura, total abertura, onde as duas puderam ser transparentes, o que elas são uma para outra. Uma pessoa não se sensibilizar com isso é estar muito dura. É aquela velha história, né? Emoção e cognição andam lado a lado. Uma nutre a outra. A relação entre elas é em espiral. É dialética. Uma alimenta a outra. Ou é necessário, saudável que alimente. Falhas de inteligência levam a atos pouco sensíveis, pouco empáticos. E falta de empatia leva também a atos
pouquíssima inteligência, baixa inteligência. Então apontar o dedo, né, e dizer que isso aqui está atrasando a série, que só tem 9 episódios para a primeira temporada, ou que é filler, é uma falha de cognição e também, né, pobreza do ponto de vista emotivo, com todo respeito, né? Não dá. E também até uma certa desconexão com aquilo que o termo filler de fato representa. Hoje a palavra filler, né, atualmente a palavra filler é utilizada para tudo, para justificar tudo, né, rotular tudo aquilo que uma pessoa não gosta por qualquer motivo que seja. Ah, não gostei desse episódio, não gostei daquilo que foi tratado, filler. Está atrasando o meu desejo, a minha experiência, mas, cara pálida, não é a sua experiência, não é o seu desejo. São os princípios que norteiam a série, as informações que são necessárias e o aprofundamento do trabalho que se faz com o material. A série de TV não nos serve. Se alguém ainda está assistindo The Last of Us ou assistindo qualquer série que seja, isso precisa ficar claro. As séries não servem a vocês, a você, pessoa, indivíduo. Por mais que a sua organização mental seja, do ponto de vista bastante egocêntrica, que você acha que as pessoas ao seu redor têm que servir a você, ou que obras cinematográficas, cinema, TV, precisam servir a você e os seus interesses, não, a realidade não funciona assim. E já passou da hora de perceber. Tenha você 15 anos de idade, ou 30, 40 anos. Obras servem a um propósito, que é o propósito dos seus autores. Trabalham, aprofundam naquilo que eles querem comunicar. E The Last of Us é uma obra forte, como é justamente por causa disso. Porque o trabalho dela, mesmo de forma não linear, como está sendo aqui na série no caso, porque há flashbacks, há retornos, são retornos feitos de maneira a engrandecer, enriquecer a experiência e torná-la mais compreensível do ponto de vista cognitivo e emocional para aqueles que estão aptos a tocar a série, abertos para ela, prontos para recebê-la sem muita restrição, apenas dispostos a ouvir a mensagem, sentir a mensagem e depois, caso quiserem, tomarem suas devidas conclusões. É só isso. É claro, como o episódio ele é tudo menos filler. O que é filler? Filler é uma barriga. É apenas um acréscimo que não enriquece nada, não acrescenta em nada. Não diz de nada do material original. Não é o caso de Left Behind. Left Behind traz muitas informações em relação a Ellie, que é, como bem se sabe, protagonista da obra. Então, eu vou parar de falar sobre isso porque eu não quero ser rude. Vamos para outro ponto. Retornando ao ponto onde eu disse que a série contém quase todos os elementos contidos também no game, exceto pelo combate com as armas de pressão, as armas de água, é importante apontar para esses elementos, mas também não esquecer das pessoas que fazem com que esses elementos, esses momentos, criem vida, né? Emocionem. E aqui o trabalho, ele não é apenas da Bella, mas também dessa jovem atriz aí, que fez a Riley, né, chamada Storm Reid. Muito bom o trabalho dela. A série me surpreende no quesito também de personagens secundários, né? Personagens que não estão tempo suficiente na trama, na narrativa, como é também na história do game, mas que quando estão presentes eles marcam, eles deixam marcas nos protagonistas e, por consequência, também marcas no público, né? Naquele que joga ou naquele que assiste. Fazer isso não é muito simples, né? E de certo modo, as ideias do Druckmann, aquilo que ele escreve, as pessoas às quais ele escolheu com o Mazin para ocupar os papéis são muito, muito assertivas. Elas de fato compreendem os personagens. Elas de fato compreendem o que o momento pede. E é interessante como algumas delas não tiveram contato algum com a obra original. Apenas lendo o roteiro, aquilo que o autor
descreveu, elas conseguem de fato se conectar com aquela história, senti-la na epiderme. E isso demonstra, né, que, embora jovens, né, atrizes inexperientes ainda no começo de carreira, elas são atrizes com muita sensibilidade. A Bella já deu demonstrações disso anteriormente, né, inclusive antes de The Last of Us. Eu acho que é o papel mais dramático da carreira dela, né, até aqui. É uma experiência realmente divisiva, né, divisora de águas para a carreira dela. Mas mesmo assim, ela, mesmo um pouco mais jovem, ela já tinha dado demonstrações, né, disso em outros trabalhos. E aqui a Storm Reid, que participa pouco, né, vai participar pouco, é isso aí, né, apenas isso que nós temos da Riley, mas já deixou a marca dela, a digital dela. Ela entende muito bem o papel, ela entende muito bem o que ela precisa fazer. E os momentos, né, a experiência como um todo, principalmente a cena do carrossel, como se contempla o espaço, né, o silêncio, como o silêncio fala, as luzes, as tomadas, a forma como Lisa Johnson filma ambas as atrizes, a maneira perspicaz que ela consegue captar no silêncio, né, os sentimentos, aquilo que está rolando ali, os olhares. Lisa Johnson fez um trabalho excelente aqui, reforço, excelente direção. Mas também a maneira como as atrizes encaram o texto, o momento, o silêncio, as luzes, os sentimentos das personagens, muito sensíveis, muito bom esse trabalho. Então, deixo também o meu reconhecimento, né, cumprimento em relação a Storm Reid. Bom talento, bom novo talento. Aliás, sobre a Bella Ramsey, se havia ainda alguma dúvida sobre a escolha dela ter sido assertiva para o papel, para mim não havia, mas se existia alguma dúvida, eu acho que aqui ela se dissipa completamente. Não é possível, né, que as pessoas ainda vão pegar no pé da Bella Ramsey depois do que ela apresentou aqui em Left Behind. Porque é claro, né, sabemos perfeitamente que a menina ela não jogou The Last of Us. E quando o Neil Druckmann foi até ela e soube disso, que ela nunca tinha jogado, a primeira coisa que ele falou foi o seguinte: não jogue. Não é necessário jogar para você entender o papel. Eu quero que você leia o meu roteiro, que você leia o roteiro do Mazin, do Craig, que você trabalhe com aquilo que está sendo apresentado aqui para você, que você sinta a obra. E que você se expresse livremente, naturalmente, com aquilo que eu te entrego, com aquilo que eu dou a você. Quando o Neil Druckmann fez isso, ele acabou por não condenar aquilo que a Ashley Johnson fez com a Ellie. Mas aí, ao mesmo tempo, é interessante perceber como a direção, né, o caminho que a Bella toma, emocionalmente falando, em alguns momentos se encontra perfeitamente também com a trajetória, com o caminho que a Ashley Johnson fez nos games. O modo como ela reage a situações, a alguns momentos tensos e também envolventes, amorosos, é bastante similar. A Ellie da Bella tem algo de Bella Ramsey, definitivamente, principalmente no que diz respeito aos rompantes, né, de raiva, quando ela é mais estourada, um pouco mais estressada, né? Isso é característica da Bella. Isso é uma coisa da Bella Ramsey que vaza nos seus personagens, tende a vazar. Mas como eu falei, ela é jovem, uma coisa que ela pode vir a trabalhar ainda mais no futuro. Mas esse comportamento arisco, que é da pessoa Ramsey, né, e que vaza no personagem, em alguns momentos se encontram com algo que a personagem realmente apresenta, que tem que vazar, que tem que estar ali, né? Mas é interessante como a menina não jogou o jogo e como ela entrega de fato aquilo que a Ellie foi nesse momento aqui em Left Behind. O que é a Ellie em Left Behind? É uma pessoa bem mais suscetível, né, a ser atacada, a estar indefesa, que deposita realmente em um outro o papel de defensor, de protetor, e que ainda não estava acostumada, né, estava verde para situações que envolviam infectados. De fato, ter uma coisa te caçando, querendo matar você, e que efetivamente vai fazê-lo. Não há como, né? Não há
nenhuma perspectiva, modo de dialogar, convencer o infectado a não fazer isso. É apenas instinto. O fungo vai e mata. Ele não se contém, ele usa toda a energia que reside naquele corpo, né, no corpo parasitado, para fazer isso. É um momento de realmente, né, de muita emoção. É frenético, sempre frenético. E isso é novo para Ellie. E é interessante como a Bella ela consegue entregar dois aspectos da experiência da personagem nesse recorte histórico. Ela é raivosa em momentos que ela precisa ser, mas ela também claramente está amedrontada em outros, né? Muito amedrontada. E amedrontada não falo apenas no sentido de que, ao constatar que ela vai morrer, né? Ela não sabia que iria sobreviver, obviamente, né? Não sabia. Foi uma surpresa para ela. É a morte. A morte está aí. A morte é certa e ela sabe quando vai acontecer. É mais horrível a ideia de saber quando vai morrer, exatamente quando vai morrer, do que simplesmente saber que vai morrer. Nós, por exemplo, não sabemos que vamos morrer. Nós sabemos que nossa existência, né, ela é finita. Todos os dias nós acordamos, né, fazemos nossas obrigações, aquilo que precisamos fazer, aquilo que queremos fazer quando temos tempo para isso. Vamos nos deitar. E a máxima certeza é que todo dia, né, nós sabemos, não pensamos sobre isso. Muitas pessoas evitam pensar sobre isso, mas qual que é a máxima? Qual que é a certeza? Nós vamos morrer. E pode ser hoje. Pode acontecer alguma coisa hoje. O meu corpo ter um mau funcionamento, meu coração parar de bater, eu ter um mal súbito, eu não sei. Mas é uma certeza, a certeza da finitude. Mas essa certeza ela é muito diferente, ela é evitável, em certo aspecto, do que a certeza clara de que eu vou morrer daqui a algumas horas, né? Como ela foi mordida no braço, poucas horas, 2, 3, 4 horas no máximo. Uma certeza. A morte, que está sempre no horizonte, veio para a próxima, está diante dela. E o medo é claro. E aqui, a retratação, né, a expressão de medo da Bella foi em vários momentos. A raiva sempre se sobrepõe, porque é característica dela, né? Então, naturalmente, como ela não viu o jogo, a raiva se sobrepôs. Mas o medo também é visível. Ele aparece em momentos distintos. Aparece nessa questão da finitude. Aparece quando um predador ataca, né, a presa, que no caso é ela. A adrenalina, né, o medo, a expressão no rosto aparece. Mas também um terceiro medo, né, o medo da perda. Novamente da perda. E talvez em grau definitivo, né, que é quando a Riley diz que vai embora. A única pessoa que ela tem contato. Algum grau, né, de afeição. Um objeto que ela pode destinar à afeição. E receber afeto também. Uma partida, uma despedida definitiva. É o ficar sozinha. Então, há momentos de expressão desse medo, embora a raiva se sobreponha. A Bella não jogou. Repito, ela não jogou. Mas em Left Behind nós temos esses momentos. Temos, na verdade, esses momentos, esses aspectos, esses elementos. Só que em Left Behind a Ellie é mais amedrontada do que raivosa. É a diferença também, é o que também se inverteu. Lá no jogo é mais medo, é mais temor. Ainda não há essa raiva nascente, crescente, que no caso da Ellie, né, é um caminho meio que sem volta. Ela vai aumentando, até consumi-la completamente. E isso vocês vão acompanhar, claro, para quem não jogou os games vão acompanhar no decorrer da série. Uma coisa que eu acho também importante de dizer, não me esquecer inclusive de fazer isso, é o fato do episódio também ter sido mais musical, no sentido popular mesmo, né, de música popular. Músicas externas sendo introduzidas dentro da série, né, outras músicas. Não estou falando aqui, claro, da excelente trilha sonora que o Gustavo Santaolalla escreveu para o game e que está sendo utilizada aqui constantemente. Na verdade, musicalmente falando, em qualidade de música, as músicas do Santaolalla são sempre melhores do que algumas que são introduzidas dentro do corpo da série. Porque são músicas feitas para cenas, músicas que são feitas para aquele ambiente e ambiência, músicas escritas para as cenas. É algo mais próximo, é mais identitário, que se cola nas cenas, né?
É algo feito para aquele momento. Então, para mim, isso tem valor, isso é íntimo e isso impacta mais. Então, as trilhas do Santa Olalla são sempre muito marcantes e funcionam para a série, porque foi feito para esse momento, né? Foi feito para cenas como essas, momentos como esses. Mas, de certo modo, né, a trilha sonora com composições externas, músicas externas, tem sido composta, né, feita de boas escolhas, porque são músicas que de algum modo dialogam com a identidade ou a biografia das personagens em questão. E esse episódio foi o mais musical do ponto de vista externo, né, músicas externas, de todos. Tem muita música aqui, né? Posso citar The Cure, né, com Just Like Heaven, que toca lá durante a cena do carrossel. Tem Take On Me, do A-ha, que no caso é uma música antecipada, porque Take On Me é uma música muito mais importante para, né, o segundo game, parte 2, na verdade uma música simbólica do segundo game, do que necessariamente deste aqui. Mas é interessante perceber como, né, como o Druckmann fez o movimento de que a Ellie já conhecia essa música há muito tempo, bem antes do segundo game, de parte 2. É interessante criar esses vínculos, esses links com aquilo que está adiante. Foi uma questão, né, um princípio, um conceito que eu inclusive falei um pouquinho no podcast passado. Eu tenho gostado desse movimento. Mas foi uma surpresa. Eu não esperava ouvir Take On Me tão cedo, né? E ela é muito importante para as outras relações que a Ellie vai construir no game seguinte, e uma em especial particular. Não vou entrar em detalhes, claro, para não dar spoiler. Nós também temos a Our None, né, que é uma música do Pearl Jam, que é um recorte, né, um retrato bem interessante da solidão de Ellie, né, biográfica de certo modo. Ela combina, né, com o modo como a Ellie viveu e vive ainda. E temos também a música da Etta James, que inclusive ela foi utilizada no game. Essa aqui sim, diferente das que eu citei anteriormente, das 3 que eu citei anteriormente, essa aqui foi utilizada no game. E o Druckmann utiliza aqui novamente, que é a música da Etta James, I Got You Baby. Foi reutilizada para a série também. E é uma letra romântica, né? Claramente é uma letra romântica, mas o interessante dela, né, é uma coisa que o Druckmann percebeu, e eu concordo com ele, eu acho que é por aí mesmo, é que é uma letra romântica, mas o romance, de certo modo, ele acaba ficando mascarado, meio escondido, meio deixado ali, né, no subentendido, por causa da vibe muito alegre da música. Uma vibe muito alegrinha. Isso acaba escondendo um pouco, né, aquele romantismo todo lírico. Isso, claro, né, reflete claramente o tipo de relação que a Riley e a Ellie têm uma com a outra. Elas estão, quando estão juntas, né, estão sempre curtindo, contando piadas. Inclusive há uma menção, né, um claro movimento aqui da série também de mostrar de onde os livrinhos de piada surgiram, né? É de uma relação com a Riley, que é uma relação humorística, né, de piada besta, de ser, de certo modo, ainda um pouco, né, criança. Elas são meninas ainda, né, são adolescentes. O vínculo com o passado não está completamente cortado, né? Esse cordão umbilical com a infância não foi completamente cortado. Tá aqui, né? E de maneira em geral, né, as atividades, as coisas que elas fazem juntas têm um caráter lúdico também que aponta para a infância, né? Isso elas não deixaram ainda, não, isso não se descolou delas totalmente. Mas nesse fazer, nesse lúdico, nesses momentos que elas têm conjuntamente, há algo que aponta também para a maturidade, né, para o interesse amoroso, né? Temas mais adultos, temas que são temas também da idade delas, né, da idade atual, do momento atual, da adolescência. E o amor está ali, né? Ele fica mascarado às vezes pelas brincadeiras, pelas risadas, mas ele está ali, assim como o livrinho de piadas é importante, né? O No Pun Intended, volume 2, adquirido pela Ellie. É interessante vê-lo, né, sendo adquirido aqui com a Riley, que também contava essas piadas. É também importante perceber como a Got You Baby é biográfica da relação das duas, como diz muito, né, da dinâmica entre elas. O Neil Druckmann pensava isso como um escritor de game, um escritor para um jogo, né?
E esse é o diferencial do trabalho dele em The Last of Us, dentro da Naughty Dog. É uma experiência cinematográfica também, mas principalmente humana. Personagens humanizados. É uma coisa que em paradigmas anteriores de games, né, não existia tanto, com tanto afinco, e ele foi ao extremo, pensando cada cena, cada momento, né, aquilo que rodeia essas cenas, né, do ponto de vista artístico, aquilo que dialoga com esses momentos, com esses sentimentos. E as escolhas musicais, novamente, aqui são muito boas, tanto no sentido daquilo que ele reutilizou, né, que é a música da Etta James, mas como também aquelas, né, do The Cure, do A-ha, que ele utiliza no segundo, não no primeiro game, e a do Pearl Jam, All or None. Boas escolhas. Sobre o fator adolescência, eu acho importante também falar sobre a bebida alcoólica, né, a presença de bebida alcoólica na série. E é um aspecto da série, né, e que eu acho que também tem contexto, porque querendo ou não, a adolescência lida com esse aspecto da quebra de normas, né, de fazer coisas que não se deve, escondidas, o fato de se ter mais recurso para fazê-lo, enquanto criança não se tem, né, não podemos, enquanto crianças menores, né, ir aonde queremos, né, o espaço urbano ele é mais limitado, a gente não vai em qualquer lugar, né, a gente tem que pedir permissão para os pais para fazer certas coisas com muito mais frequência, né, eles normalmente observam mais aquilo que nós fazemos, não temos dinheiro, né, condições financeiras para poder fazer isso, comprar coisas que nós desejamos e coisas que não são próprias para a nossa idade, enquanto crianças. Quando se é adolescente, algumas restrições se mantêm, mas outras, né, outras coisas que antes nós não tínhamos acesso, nós passamos a ter. E essa questão da bebida alcoólica, eu não achei um excesso da série, honestamente eu não achei, porque é parte da realidade dos adolescentes. Querendo ou não, os adultos acham que os adolescentes não bebem, né, não têm acesso a bebidas. Quando eu falo adultos não acham que tem, eu falo dos pais, da relação de pais e filhos, tá? Porque no geral, né, enquanto sociedade, enquanto pessoas que fazem parte de uma sociedade, nós sabemos que os adolescentes bebem bastante, né, que bebida alcoólica não deveria ser vendida para adolescentes, e mesmo com uma lei, né, por lei, impedindo que eles tenham acesso a isso. Mas de algum modo eles têm, né, pessoas mais velhas, as quais eles compartilham um espaço, conhecem, né, um pouco mais velhos têm amizade, compram para eles, né, eles bebem também. Nós sabemos que adolescentes bebem, mas no âmbito dos pais, né, pais, mães, muitos acham que os filhos nunca tomaram bebida alcoólica na vida, né? São santinhos. Só porque eles não viram, porque isso não chegou ao conhecimento deles, eles acham, não, meu filho, minha filha não tomou bebida alcoólica, ele não faz isso, ele é certinho. Coisa nenhuma, né? E eu acho interessante a série retratar os adolescentes também como essas pessoas, né, em pleno desenvolvimento, com uma grande perspectiva de futuro, né, perspectivas, desejos dos outros depositadas neles, né, algo que gera também pressão, aquilo que eles vão ser, funções que vão desempenhar, que é um recorte também, um momento do episódio que também retrata isso, aquele, por exemplo, onde a Riley fala que ela foi selecionada para ser uma militar que fazia, né, a verificação da limpeza do esgoto, um papel onde terceiros atribuem a ela, determinam ela, essa determinância, desejo dos adultos de que um filho, né, siga uma determinada carreira, são questões que fazem parte do universo infantil e que aqui na série também foi retratado, né, os adolescentes, as crianças. Adolescente, de certo modo, é ainda um pouco criança, né, são seres imaturos ainda em formação. Eles passam por esses momentos. E é interessante como a série retrata essas coisas, né? Depósito das expectativas dos outros, né? A pressão de ser alguém, né? De ter sucesso, ser bem sucedido, decidir o que vai fazer com a vida quando pouco se sabe ainda sobre si mesmo, né? É também um período de descoberta sobre si mesmo. Esses momentos, essas questões, né? Essas temáticas são muito importantes.
E na verdade trazem bastante humanização para as personagens também. E o álcool é um elemento que está também envolvido nisso. Quando eu vi o álcool no episódio, as meninas enchendo a cara, tomando bastante mesmo, né, no gargalo, pela coloração da bebida, eu não consegui reconhecer que tipo de bebida era, mas é muito forte, né? Só pela coloração a gente percebe. Eu não achei estranho. Eu não achei estranho fora de lugar. É chocante nós vermos, né, duas jovenzinhas, no caso a Bella e a Storm, já têm idade para consumir bebida alcoólica. Mesmo se não fosse ali bebida alcoólica, sei lá, um suco, alguma coisa que colocaram dentro daquela garrafa, mesmo se fosse álcool mesmo, elas já têm idade, né? Elas são maiores de idade já. Mas como elas interpretam papéis de adolescentes, né, pessoas mais novas e que não deveriam beber, isso tem um impacto, isso causa um certo impacto. Principalmente quando nós levamos em consideração também um mundo onde essas coisas se tornaram secundárias, né? Ninguém mais liga se um adolescente está bebendo ou não. É como a ameaça à vida é constante, né? Constante a todo momento, humanos se matando entre si. E ao mesmo tempo, né, hierarquicamente um grau abaixo dos fungos, que são o topo da cadeia atual, tais coisas passaram a ser relativizadas, né? As pessoas passaram a não ter tanto problema com isso, não se preocupar tanto com isso, né? Comer é mais importante, sobreviver é mais importante, vigiar os seus arredores é mais importante. Lição que elas, como adolescentes, né, irresponsáveis e imaturas, não perceberam, né? Não tomaram cuidado. A Riley não tomou, a Ellie não tomou, e por isso a história delas entre as duas acaba do jeito que acabou. Mas tudo isso são marcas, né? São elementos que dialogam com o universo da adolescência, ou o momento da adolescência. E é interessante ver uma obra como essa, com um acento no horror, também nas relações humanas, tratando adolescentes com um certo grau de realismo, né, que vai em direção ao que de fato acontece, né, no cotidiano deles. Em relação com bebida alcoólica existe. Eu achei curioso, né, um elemento que não tem no game, mas que aqui eu não achei estranho, porque eu olho para aquela cena e entendo, sim, os adolescentes bebem. Eles não deveriam beber, eles não deveriam consumir bebida alcoólica. Pode ter sido gratuito, né, o Neil Druckmann escrever que elas encontram álcool? De certo modo sim, mas não é impensável, porque sim, se eles têm a oportunidade de beber, se eles têm acesso à bebida alcoólica, eles bebem. E bebem até mais do que, né, saudável, digamos assim, né, a ponto de ficarem mesmo, né, de ressaca, de passarem mal. Excessos previsíveis no que diz respeito àquilo que os adolescentes fazem. Então foi um toque adicional que eu não vi problema não. É chocante, né, mas ao mesmo tempo é a realidade expressa, né, exposta para as pessoas que se incomodaram. Eles fazem isso. Se seu filho, filha, se você acha que ele não faz e nunca fez, ok, pode ser que ele nunca tenha feito. Mas não é algo assim para se ter, sabe, acreditar a ferro e fogo, não. Os adolescentes lidam muito com aquilo que não é permitido, com uma certa abertura, uma certa curiosidade, né? Uma certa necessidade de se descobrir experiências novas, infringir regras que foram impostas a ele durante anos e anos, né? Em momentos onde eles não tinham tanto liberdade assim para circular, para adquirir coisas. Então é algo esperado. E a série ir em direção a essas questões eu não achei de mau tom, não. Eu achei pertinente, sim. Agora um pouco mais sobre a questão do flashback, né, do retorno ao passado. A Ellie faz esse retorno, né? Nós na verdade acompanhamos uma memória, né? Experiências que ela sofreu. E o movimento é o mesmo do game, é o mesmo que nós encontramos em Left Behind Game, jogo. É algo bem interessante também, né? O fato dela ter acudido, né? Socorrido o Joe, levado ele para um ambiente, e o fato de ali próximo ao local ter um shopping. A ideia de um shopping, a imagem de um shopping remete ao trauma,
remete ao momento divisor que transforma uma pessoa. E aquele ambiente faz, de fato, com que a Ellie retorne ao passado, né? Só a estrutura do shopping, o ambiente, faz, inevitavelmente, que ela se lembre dessas coisas. Que são coisas fantasmas que ainda estão com ela. E coisas que talvez vão estar com ela para o resto da vida. Mas tem uma coisa aqui a mais, né? Que é o fato de que Ellie está na posição de cuidadora, que é uma coisa nova para ela. Ela é uma personagem que, na maior parte do tempo, ela não foi cuidada, ela sempre esteve sozinha, e em alguns pontos específicos ela recebeu cuidado, alguém que zelasse por ela, no caso a Riley no passado e o Joe no presente, que é algo que inclusive aproxima os dois e dá margem, né? Acaba sendo um ambiente fértil para que essas memórias passadas traumáticas retornem. Mas também o fato de que o Joe está morrendo, ou está em risco de morte. Ele foi ferido gravemente. Então, o fato de perder aquele que algum dia cuidou de você é algo que também torna propício com que a Ellie veja na experiência do presente, nesse momento que ela está tendo com o Joe, ela se veja novamente numa situação como essa, de perder o cuidador. Então é um vínculo direto entre Joe e Riley, por causa dos papéis que eles desempenharam na vida da Ellie. E do risco, né, da iminência do risco de perder novamente uma pessoa que cuidou dela. Que não apenas ela teve afeição, mas que também cuidou dela. A protegeu em certo momento. E por isso que eu reforço, né, as pessoas que falaram que é filler. Filler? Vocês estão malucos. É falha cognitiva. E também, né, emotiva, de caráter emocional, não perceber a ligação entre as coisas. O momento presente, ele dá todos os elementos, condições para que essas memórias traumáticas do passado retornem e fiquem à flor da pele. A flor da pele. A gente percebe isso claramente na Ellie. Aquilo que ela está sentindo ali não é apenas fruto da emergência, do fato que dela precisar, né, lidar com um ser humano ferido, que está em risco de morte, coisa que ela não tem experiência nenhuma com isso. Tem esse ponto também, né? Ela está bastante afetada também por isso. Mas também porque é um retorno de um momento onde o primeiro, o inicial, não foi satisfatório, não foi feliz para ela. A Riley morreu. Então ela revive uma experiência com o Joe que ela já passou com a Riley. De ter alguém, um cuidador, alguém que ela ama, que vai morrer. Então não é filler, é contexto. É um mergulho, uma imersão no espírito, na alma, né, na psique da personagem. O que é muito importante. E ao mesmo tempo, né, o que é novo, o que aparece de novo, e é demonstrado de maneira muito rápida, né, é só apenas no princípio do episódio e no final. O elemento novo é o fato de que Ellie, pela primeira vez, tem que cuidar de alguém, impedir que esse alguém morra. Com a Riley era inevitável, e a morte supostamente era certa para as duas. Com o Joe não é o mesmo contexto, né? Aqui ela tem que se virar. Ela puxar o corpo dele com um cavalo, fazer ali uns primeiros socorros sem saber muito bem o que estava fazendo, costurar, né, o ferimento, tudo isso é muito extremo. Tudo isso é muito novo, impactante para uma menina que não tem a menor experiência com isso. Ela não estava pronta para salvar vidas. Longe disso, né? E ela tem feito esse movimento, tem tido essas experiências na história com o Joe, né? Na trajetória deles até aqui. É tudo muito novo, tudo muito abrupto, tudo muito violento, né? E a gente vê isso. Muito marcante. Ver essas coisas sendo expressas no corpo, nas ações, nos sentimentos da personagem. O trabalho da Bella, do Pedro, do próprio roteiro do Druckmann ou do Mazin, está sendo muito bom nesse sentido. Muito bom mesmo, porque são cenas realmente que fisgam a gente, né? Deixam a gente bastante afetado, digamos assim. Tem uma coisa que o game fez, que a série não fez, o Druckmann não repetiu aqui. E é um momento que
faz com que algumas pessoas derramem algumas lágrimas, né, que tenham quase um ataque do coração, que é a abertura do inverno, né, lá no caso, quando o Joe se machuca, quando ele cai do cavalo, que é o modo como o episódio anterior termina, ali há um corte e o momento seguinte é a entrada do inverno. É um trecho, um setor do game que é apresentado e ali aparece lá escrito lá, inverno. E nós começamos a jogar com a Ellie pela primeira vez. O controle do personagem, né, na experiência do game, é sempre com o Joe. Nós jogamos com o Joe. Na maior parte do tempo nós jogamos com o Joe. E até então a Ellie não tinha sido jogável. Não nos foi dito que ela seria uma personagem jogável e de repente no inverno a gente começa a jogar com ela. Qual que é a ideia que bate, né? Qual que é o sentimento, a sensação que nós temos? Caramba, o Joe morreu. E a cena abre, a cena de inverno com a Ellie usando um arco e flecha, né? Andando na neve caçando um coelho. A sensação de pesar, de profundo pesar. Eu joguei The Last of Us, eu tenho o game. E eu também abri a possibilidade de outras pessoas jogarem, porque foi um game que me marcou muito e eu queria que outras pessoas também, que não tinham, né, o console ou o game, tivessem essa oportunidade de jogar. E em uma dessas experiências, né, uma pessoa que estava jogando, no caso, ela chorou na minha frente. Não abriu um berreiro não, mas caiu muita lágrima dos olhos dela. E é essa sensação que a gente tem. E aí depois, né, a dicção não tá muito boa não. Acho que já tá quase na hora de terminar o vídeo. Mas tem algumas coisas para falar ainda, então vamos lá. Depois é que nós descobrimos, né, a Ellie vai para um armazém e nós vemos que ela tá mantendo o Joe lá. Mas a princípio a ideia que nós temos é a ideia de que ele morreu. Que ele de fato morreu. Isso é uma coisa que poderia ter sido introduzida aqui de algum modo, de algum jeito. Eu acho que teria sido oportuno, interessante, caso o Druckmann ou o Mazin tivesse filmado essa cena. Não a cena da caça, né, da Ellie caçando o coelho, mas a retratação do modo como foi feita, sabe? Da Ellie sozinha, ela por ela mesma. O impacto no game é iminente porque, como eu falei, antes disso nós não jogávamos com ela. A gente não tem momentos jogando com ela em terceira pessoa. Então o impacto, o temor de morte do Joe é muito iminente, é quase inevitável. E isso é uma maldade, né? Uma crueldade que o Druckmann teve. E quando nós encontramos o Joe ferido, né, a Ellie cuidando dele depois, a gente tem vontade de xingar o cara. Mas que maldito! É um momento marcante, importante do game que não tem aqui. Eu não sei até que ponto se isso seria possível, né? Retratar aquela cena, aquele momento do mesmo modo como aconteceu no game, porque, como falei no podcast anterior, o inverno ele foi antecipado, né? Ele foi antecipado num corte abrupto. E como nós não jogamos e apenas acompanhamos os dois, né? A experiência do jogo ela é bem mais projetiva. E eu acho que isso é mais importante. É bem importante, na verdade, de ser mencionado. Quando a gente está jogando, a gente entra no personagem com muito mais facilidade. Como nós controlamos as decisões, somos nós que temos que controlar o personagem, fazê-lo sobreviver a tudo que ele passa. Quando os outros personagens, quando a Ellie conversa, ela conversa com o Joe, mas o Joe somos nós que o estamos controlando. Essa experiência ela é muito mais projetiva com um game. O jogo ele é muito mais imersivo nesse sentido. É uma das diferenças, né, de formatos. O formato cinematográfico para a TV traz mais coisas? Traz. Aprofunda mais coisas? Ele é mais cênico? Com certeza. Mas o caráter projetivo é uma coisa que o jogo tem e que a série não consegue ter. Então talvez, né, aquela cena, aquele momento foi cortado por causa disso. Porque a sensação não seria a mesma, porque querendo ou não, os espectadores, né, eles estão acompanhando os dois desde o princípio, do mesmo modo. E o telespectador não está projetivamente controlando o Joe, andando, circulando para um lado para o outro, né, como ele faz nos games. Então realmente é bem diferente.
é algo que não está aqui, que no game faz muita diferença, mas talvez realmente aqui na série talvez não daria para fazer com o mesmo impacto, né? Mas ok, meus caros, vou fechar o podcast falando dos últimos pontos que eu me lembro e acho importantes. Uma coisa é falar sobre a Bella Ramsey, né, da experiência escolar que ela teve, mesmo que mínima, é diferente, né, é interessante para ela no sentido pessoal. A Bella Ramsey, ela é uma atriz, né, que começou a trabalhar novinha, mirim. Ela começou a trabalhar com 11 anos de idade. E quando ela de fato entrou na indústria, os pais dela tiraram ela da escola. Ela passou a receber aulas particulares em casa, né? Até porque a agenda de filmagens dos estúdios, obviamente essas empresas não ligam, né? Se a criança estuda de manhã, de tarde, a agenda de trabalho é a agenda do estúdio. A criança que se vire. Eles querem, né, que a criança trabalhe, mas pouco importa se ela tem compromissos ou não. É a agenda do estúdio e mais nada. Então muitas famílias, né, de atores mirins, eles têm que se virar, têm que mudar, alterar definitivamente a realidade deles, inclusive a escolar, para que eles possam participar, né, das produções. E isso aconteceu com a Bella. Ela não frequenta a escola, um ambiente escolar, desde os 11 anos, né, quando ela começou a atuar. E isso causou um certo estranhamento para ela, porque ela já estava desacostumada a isso, né? 7, 8 anos sem frequentar uma escola é bastante tempo. Ela achou a experiência, teve um certo estranhamento com a experiência, né? E possivelmente também algumas memórias da escola retornaram para ela. Escola é um ambiente importante, né? Importantíssimo, na verdade, para a construção da nossa personalidade, né? Para os processos de socialização, formação enquanto ser, indivíduo. Mas a escola também é um ambiente hostil, né? De experiências não muito boas, inclusive conflituosas, abusivas, violentas, que é uma temática que inclusive se trabalha na série, né? E talvez a Bella tenha se lembrado um pouco, né, das próprias experiências que ela possivelmente passou na escola. Mas é apenas um dado curioso de bastidor, né? E eu acho que é importante ser dito, até porque foi a própria atriz que falou sobre esse estranhamento. Então é algo importante de lembrar. Mas enfim, eu vou fechar o podcast falando daquilo que eu não gostei muito no episódio, que foi uma mudança, né? E para mim foi uma mudança sensível. E eu não gostei por causa do conceito e como isso afeta outros conceitos da série, da obra, do game inclusive. Que é a mudança das máquinas. A questão das máquinas. As máquinas em Left Behind, episódio, série, funcionam. No game, elas não funcionavam. E isso tem um impacto e tem uma diferença. E o impacto, por mais que coisas novas foram apresentadas no episódio, e elas também têm sua relevância, sua importância, eu acho que o fato das máquinas funcionarem acabou empobrecendo um pouco o que a experiência sem a eletricidade, né, sem a funcionalidade daquelas máquinas, acabam registrando mentalmente, né, psiquicamente para ela. O modo como esse registro fica. Primeiro, vamos falar das máquinas então. Vamos falar da cabine de fotografia. Ela mais ou menos funciona no game. Até porque aqueles momentos de tirar as fotos, fazer as poses, né, é um momento muito marcante que fica registrado nas memórias da personagem, mas no fim não tem fotografia. A fotografia saiu lá na máquina sim, mas estava tudo borrado, né, não dava para ver direito. De fato, mas uma das fotografias, né, uma das poses, dá para ver alguma coisa, dá para ver silhueta. No game nós não temos isso. Nós temos o momento, e é o momento que fica registrado. Não há registro físico no objeto, na coisa. Não há nada para se guardar em termos materiais. Há apenas a memória. Isso para mim é importante, meus caros. É importante e, no caso, eu prefiro o movimento do jogo. Por quê? Porque é algo que também aponta para a finitude. Finitude não é uma coisa que diz respeito apenas ao nosso corpo. As mudanças também não são apenas no corpo físico, material.
mas também nos nossos processos mentais, né? Nas memórias. Memória não é algo que a gente pega na mão, não é algo que a gente tem contato, né, físico, mas também é algo constituinte daquilo que nós somos. E memórias, assim como o nosso corpo, envelhecem, começam a se dissipar. E quando nós estamos falando de figuras às quais nós dedicamos muito amor, tivemos uma relação afetiva direta e impactante, é algo que também se vivencia de certo modo, né? Com certo pesar, com certo luto. A Ellie já passou, ou na verdade está passando ainda, né, por um processo de luto pela Riley. Isso não está completamente resolvido, solucionado, elaborado. Mas um segundo momento que acontece com todo mundo durante a vida é um momento onde nós vamos envelhecendo, o tempo vai passando e as memórias daquelas pessoas que nós amávamos e partiram, essas memórias também vão começar a se dissipar. Nós vamos começar a literalmente esquecer as feições dessas pessoas. Isso é triste também. Isso gera bastante angústia, tristeza. É um momento que a finitude dos nossos corpos, da nossa existência, impõe a nós. Isso para mim é marcante, isso para mim também é importante no contexto da história que a Ellie teve com a Riley. Porque, querendo ou não, as memórias em si são vivas, são registros vivos e que também vão acabar se dissipando. Eu acho que o impacto emocional, quando a gente pensa por esse lado, da memória não ser como uma fotografia, que pode se dissipar, né, muito mais cedo que um plástico, né, uma forma material, eu acho que o impacto disso é muito mais forte. Há algo que a Ellie da série tem, que a Ellie dos games jamais vai ter, que é aquela fotozinha tosca, né, mal revelada, mas que ainda é um ponto, um objeto que ela pode observar, ela pode olhar e se lembrar da Riley. Isso, a longo prazo, né, com o passar dos anos, é algo que a Ellie dos games jamais teria. Jamais vai ter. É muito, muito impactante um momento da vida, uma etapa da vida que você se lembra dos sentimentos, da sensação que você teve no passado, de algo que te marcou, mas ao mesmo tempo as imagens desse passado, daquele momento, foscas, enevoadas, né? Algo que nos impede de contemplar aquele momento claramente, com imagens mentais. Então eu acho que existir uma foto é uma mudança nesse sentido. É menos impactante, é menos trágico quando a gente observa ou analisa essa questão a longo prazo. Eu prefiro o game, onde não há fotografia, onde não restou fotografia, apenas as memórias, apenas o trauma, apenas a experiência aberta, né, da vivência de um pequeno amor adolescente, que já existia e que em alguns momentos, né, poucos minutos, aquelas horas ali que elas passaram juntas, pôde de alguma forma ser expresso, se materializar. E a segunda máquina que me incomoda, obviamente, aqui eu sou um pouco mais implicante. Com a fotográfica nem tanto, mas aqui eu sou. É com o arcade. O arcade é uma memória, na verdade, um comportamento, um repertório, é um legado, tá? Que a Riley deixa para Ellie. É legado. Porque ali ela ensina a Ellie a jogar, mesmo sem imagem, porque no game os arcades não funcionam, as máquinas de fliperama, né, não funcionam. Por mais que o Ed Boon tenha ficado lisonjeado, né, por Mortal Kombat 2, uma máquina de Mortal Kombat 2 estar sendo jogada na série, que a experiência do jogar das duas tenha sido feita de maneira espontânea, inclusive aquela cena foi improvisada, tá? Eles estavam filmando e as meninas começaram a jogar e eles optaram por ficar com a experiência delas, natural, do jogo de arcade. É uma cena completamente improvisada. Eu acho que eles gostaram da cena, da maneira natural como ela ocorreu e ficaram com aquele fascínio, aquela diversão, aquele ânimo, alegria das meninas.
Mas, querendo ou não, o arcade não funcionar e a Ellie ter que imaginar que está jogando, né, é um legado que a Riley deixa para ela. E um legado que ela repete sempre quando ela encontra uma máquina de arcade estragada. Isso, inclusive, foi mostrado durante a série. Vocês se lembram? Quando o Joe foi pegar um estoque dele dentro de uma loja, que aí a Ellie viu o arcade de Mortal Kombat 2, inclusive era o mesmo arcade, né? E ela começa a jogar, mesmo sem a máquina estar funcionando. É isso. É legado. É legado. Aquele momento, aquele modo de jogar, de fechar os olhos e imaginar que está jogando, apenas entrando em contato sensível, tátil, com a alavanca, com os botões, isso é marcante, isso é um legado que a Riley deixa para ela. E o fato das máquinas estarem funcionando, isso se perde. A gente não vê isso. Isso me desagradou. Isso me desagradou mesmo. Para mim é algo muito mais importante que não podia ser jogado fora. Porque essa sim é uma memória, uma lembrança que o tempo não vai corroer. Ela é uma memória, uma lembrança que a Ellie vai levar para si, para a sepultura. Essa não tem como destruir. Essa não vai se dissipar, ser esquecida. Como, por exemplo, as feições, o rostinho da Riley. E para mim isso é importante. Para mim, como pessoa, como apreciador da obra, para mim é importante. O Druckmann não deu o mesmo valor que eu dou, mas eu dou, porque para mim isso aqui é simbólico, é um gesto simbólico. O gesto de jogar quando não há jogo para se jogar, não há energia elétrica que faça a máquina funcionar, não é apenas um momento lúdico, é algo simbólico, é algo sensível, é um legado, é uma marca que a personagem Riley deixou nela. Sempre quando houver uma máquina de arcade, se ela jogar, se ela encostar, se ela tocar, a Riley espiritualmente vai estar com ela. Isso para mim é importante, é bonito, uma marca indelével, a qual eu não abriria a mão. Então foi o momento de fato do episódio que eu não gostei, que eu não teria feito daquele modo. Inclusive, se a máquina funcionou aqui, não havia razão, obviamente, para que a Ellie encontrasse uma máquina de Mortal Kombat 2 no passado sem funcionar e começasse a jogar, fingindo que estava jogando, imaginando que estava jogando. Perde-se o contexto. Então eu não gostei. Esse aqui de fato eu não gostei mesmo. O fato de ser Mortal Kombat 2 é digno de nota também, né? Porque na geração a qual o jogo faz parte, era um jogo de luta bem interessante, né? Primeiro, porque ele se destacou por duas questões. Mortal Kombat 2 é o jogo mais quebrado que vocês podem imaginar de luta, mais roubado mesmo, né? Feito para papar ficha, quando nós pensamos na AI da CPU. A CPU é programada para te destruir mesmo, ela é quebrada. É um jogo trapaceiro, muito trapaceiro. Jogar Mortal Kombat 2 sozinho, ainda mais no arcade, é coisa para masoquista. É quebrado, o jogo rouba mesmo, na cara dura. Entretanto, a experiência A2 com ele é uma das coisas mais divertidas que a gente poderia ter na geração em questão com jogos de luta. É muito gostoso, é muito fluido. É muito bom jogar Mortal Kombat 2 com 2 jogadores. O grau de diversão, de satisfação é realmente muito, muito alto. Funciona muito bem. É muito melhor do que o primeiro game, por exemplo. Superou em 1000%. Então, de certo modo, as reações naturais da Bella e da Storm são condizentes realmente com a qualidade do jogo e a experiência que ele proporcionava. E é interessante, né, como jogos games, retro games, alguns deles, né, alguns antigos, são tão bons que são capazes, inclusive, de gerar divertimento, né, um enorme divertimento, sensação de prazer em jovens, né, pessoas mais novas. A Bella, a Storm, elas nasceram, cresceram jogando, né, em gerações muito mais avançadas, mais desenvolvidas. Mas é interessante perceber como um jogo antigo como esse é capaz de proporcionar, né, um grau de ludicidade gigantesco para elas, a ponto dos idealizadores de quem estava filmando, né, da Lisa, do Neo,
optarem por manter uma cena das duas jogando, porque naturalmente elas estavam se divertindo muito, a ponto de mexer com eles, sensibilizar os dois. Interessante, né? Por um lado eu entendo a decisão, mas do ponto de vista conceitual, do que representa jogar para Ellie em um arcade, eu não teria tomado essa decisão, né? Porque ataca o conceito, ataca o legado que a Riley deixa, embora a cena como um todo seja bonita também, seja interessante, marcante também, é interessante. Mas entre o conceito e entre o momento natural, nesse caso aqui eu abraçaria o conceito. Para mim ele é muito mais importante, ele é muito mais simbólico, né? Mas enfim, meus caros, já falei demais, já toquei em todos os pontos que eu gostaria de tocar, e é isso, por hora. Um abraço a todos, saudações Corvides.